Vamos lá, mais uma noite aqui nesse local abençoado, cada um nas suas casas, priorizando tirar uma hora no estudo da palavra de Deus. Louvamos a Deus pela sua vida, glorificamos a Deus pela possibilidade de fazermos esse documento, esse material, para ficar gravado aqui para gerações futuras. Hoje é um assunto muito interessante e eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida do professor, de priorizar estar aqui conosco para louvar ao Senhor. Vamos fazer a leitura, fazer a leitura. A irmã Cissa chegou na área aí, olha aí, tu viu? Você pensou que ela tivesse arrebatado ela aí? Ela está A aí. irmã Cissa. A irmã Jacira, eu acho que hoje ela não conseguiu, não vai conseguir chegar a tempo, irmã Jacira. Mas eu acho que nós não vamos ficar só os homens, vai ter uma varoa de fogo aqui que é a irmã Cissa. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite, estarmos aqui na tua presença. Te louvamos, Jesus, que tu é maravilhoso, tu é fiel, tu é santo. Obrigado pela vida do nosso professor. Obrigado, Senhor, por esse material que vai estar na rede, Senhor. Quantas pessoas têm observado, têm visto esse material, Senhor, através dos tempos. Estudos antigos, Senhor, as pessoas estão observando, lendo. Esse é a tua mão, é o teu espírito que sopra, é o teu espírito que faz, é o teu espírito que direciona. Por isso te louvamos. Estamos aqui no conforto das nossas casas, diferente dos nossos irmãos da antiguidade, que sofreram tanto, Senhor, viviam uma vida inóspita, mas eles deixaram materiais para nós, para que nós pudéssemos alicerçar a nossa fé. Por isso nós te agradecemos, Jesus, por essa noite. Glorifico o teu nome. Amém e amém. Vamos Amém. lá. Estudo 43. O título do estudo é A Injustiça Vai Desaparecer. A injustiça vai desaparecer. Se baseia em Marcos 13, do 1 ao 23. Quando Jesus saiu do templo, um discípulo comentou: Mestre, olha que pedra e que construções. Jesus respondeu: Você está vendo essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo. Então Pedro, Tiago, João e André lhe disseram em particular: Dize-nos, quando vai acontecer isso? E qual será o sinal de que todas essas coisas estarão para acabar? Jesus começou a dizer: Cuidado para que ninguém engane vocês. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão muita gente. Quando vocês ouvirem falar de guerra e de rumores de guerra, não fiquem assustados. Essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Com efeito, uma nação lutará contra outra e um reino contra outro reino. Haverá terremoto em vários lugares e também haverá fome. Isso será o começo das dores de parto. Tomem muito cuidado, entregarão vocês aos tribunais, vocês serão torturados nas sinagogas, serão levados diante de governadores e reis por minha causa, para vocês darem testemunho diante deles. Mas antes, a boa notícia deve ser anunciada a todas as nações. Quando conduzir vocês para serem entregues, não se preocupem com aquilo que vocês deverão dizer. Digam o que vier na mente de vocês nesse momento, porque não serão vocês que falarão, mas o Espírito Santo. O irmão entregará seu próprio irmão à morte, e o pai entregará o filho. Os filhos ficarão contra os pais e os entregarão à morte. Vocês serão aliados por todos, odiados por todos por causa do meu nome. Quem perseverar até o fim será salvo. Quando vocês virem a abominação da desolação estabelecida no lugar onde não deveria estar, que o leitor entenda, então os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Quem estiver no terraço, não desça para apanhar coisa alguma dentro de casa. Quem estiver no campo, não volte para pegar o manto. Infelizes as mulheres grávidas e aquelas que estiverem amamentando nesses dias. Orem
para que isso não aconteça no inverno, porque nesses dias haverá uma tribulação como nunca houve, desde o início da criação feita por Deus até agora, e nunca mais haverá outra igual. Se o Senhor não abreviasse esses dias, ninguém conseguiria salvar-se. Mas ele abreviou aqueles dias por causa dos eleitos que escolheu. Se alguém disser a vocês, aqui está o Messias, ou ele está ali, não acreditem, porque vão aparecer falsos Messias e falsos profetas, que farão sinais e prodígios para enganar até muitos dos eleitos, se possível fosse. Preste atenção, eu estou falando tudo isso para vocês antes que aconteça. Aprofundamento. O capítulo 13 de Marcos é obscuro por vários motivos, e um deles é o uso da linguagem misteriosa e codificada, própria de textos apocalípticos. Nesse sentido, não se sabe exatamente a qual período da história humana o texto pretende se referir. Pode até acontecer que o texto seja propositalmente ambíguo, provocando o leitor a ser criativo na interpretação. Penso que esse capítulo tem duas partes, o 13, do 1 ao 23, e o 13, do 24 ao 37. A primeira, de modo geral, deveria estar relacionada com o fim do Templo de Jerusalém, fato ocorrido no ano 70 da nossa era. Portanto, logo depois desse evangelho ter sido escrito, basicamente afirma que essa sociedade injusta vai desaparecer. A segunda, Marcos 13, do 24 ao 37, estaria relacionada com o fim dos tempos, aquilo que popularmente chamamos de fim do mundo. De fato, a expressão depois da tribulação supõe uma etapa anterior, já apresentada, e uma posterior, que está por ser descrita. O tema da segunda parte seria, portanto, a vigilância ativa, que faz desaparecer qualquer aspecto de injustiça em todo tempo e lugar. Como em todos os textos do Apocalipse, o chão não é muito firme, e pode-se dizer que elementos de uma parte invadem a outra, entrelaçando-se de modo que fica difícil determinar com exatidão o tempo de cada trecho dessas partes. É como em nossas matas tropicais. Quando vemos uma figueira selvagem abraçar outra árvore, constituindo com ela um único tronco, sem que saibamos distingui-la nitidamente. A distinção em duas partes tem escopo pedagógico e é interessante do ponto de vista catequético, pois os 4 primeiros discípulos de Jesus, que Jesus chamou, querem saber duas coisas: quando acontecerá a destruição do templo e qual será o sinal. Dizem-nos quando isso vai acontecer é igual e qual será o sinal de que todas essas coisas estarão para acabar. Para eles que continuam, para ele que continuam sofrendo a ignorância crônica, o fim do tempo representa o fim do mundo. Evidentemente, estavam enganados. O discurso de Jesus vai desdobrar as coisas, garantindo que o fim do mundo está além. Estas coisas devem acontecer, mas ainda não será o fim. Com certeza não se pode esquecer tudo o que se disse do templo e seu aparato no capítulo 11 e 12. O capítulo 13 fala do desfecho de tudo isso. Usando a imagem do capítulo 11, Jesus mostra como a figueira vai secar até as raízes, ou seja, por que não ficará dessa magnífica construção pedra sobre pedra? No capítulo 11, tínhamos uma imagem vegetal, a figura vistosa. No 13, temos a imagem de uma construção. E o começo do capítulo joga esta oposição: construção, destruição. Outro tema importante é o rei juiz, presente desde o capítulo 11. Agora, o rei juiz, depois de ter abandonado o templo e ter dado a sentença radical, está sentado no Monte das Oliveiras, que lhe serve de trono, tendo o réu templo diante de si. Os discípulos, como testemunha silenciosa, parecem concordar com a sentença, mas querem saber quando e qual será o sinal evidente que isso irá acontecer. Jesus não responderá diretamente a nenhuma dessas curiosidades. Note-se a ordem ainda estranha, em que são citados 4 discípulos, 2 irmãos no centro, Tiago e João, e 2 na extremidade, Pedro e André. Compare com Marcos 1, 16, 20. É a mesma de Marcos 3, 16, 17. Jesus não atende à curiosidade deles. Quando, da primeira parte,
responde com um alerta, com a possibilidade de engano. Enganar até agora foi característica dos saduceus. Citam-se possibilidade de engano, falso messias, conflitos internacionais e catástrofes naturais, como o começo das dores de parto. Para quem estivesse a par da violência e fosse saciável do Império Romano, não era, é a fome insaciável do Império Romano, não era difícil prever essas coisas, mas os escolhidos não se deixavam, não se deixam enganar. E as dores de parto apontam para uma vida nova que está surgindo. Não se trata, pois, do fim, mas de novo começo, tema precioso para Marco. Jesus diz coisas que nessa etapa ou na futura se refere aos discípulos. Quando surgiu esse evangelho, coisas desse gênero já haviam acontecido. Anuncia-se o futuro deles, baseado no qual vai acontecer. A Jesus, nos próximos capítulos, entregues conduzindo diante das autoridades com o advogado invencível, o Espírito Santo. O momento é muito importante, pois estamos diante do Pentecoste de Marcos. Cria-se, dessa forma, uma ponte entre Marcos 1:8 e o nosso texto, Marcos 13:11. Há também uma onda crescente de hostilidade e até ódio, única vez que essa palavra aparece em Marcos. Os fatos descritos em Marcos 13, do 14 ao 23, parecem ser próprios de qualquer tempo difícil. Passado, presente, futuro, prepotência imperialista que ocupa o lugar de Deus. Dificuldades extremas, como fuga inesperada e sem recurso. Fugir para as montanhas era sinônimo de busca de segurança. Veja Salmos 11:1. A falta de recursos está representada pelo abandono do manto, e etc. Quem mais sofre nessas ocasiões? As grávidas e as que amamentam. Nessa ocasião, é importante orar, pois isso pode ajudar a abreviar os dias. Pronto. Professor, fique à vontade, por favor. Amém, Isaías. Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz. Estão ouvindo bem? Amém. Então tá bom. Vamos lá. Por que essa passagem ela é bem interessante? Porque nós estamos diante de um texto, como foi bem colocado aí pelo comentarista, que ele possui uma linguagem muito específica, que para nós hoje é uma linguagem que às vezes apresenta uma dificuldade no entendimento, mas para aquela audiência da época que está lendo esse evangelho, era uma linguagem comum. Qual linguagem que é essa? É aquilo que nós chamamos da linguagem ou da imaginação apocalíptica. Ela surge naquele ambiente do segundo templo. Então, quando se dá isso? Após o exílio babilônico, até o ano 70, quando o templo vai ruir, quando o templo vai ser destruído, que é o tema hoje da nossa meditação. Por que é importante, em primeiro lugar, nós identificarmos essa questão dos gêneros literários? Porque cada gênero ele deve ser lido dentro da sua especificidade. Cada gênero nós devemos olhar e entender a linguagem para que a mensagem seja comunicada. Por exemplo, você quando vai ler um texto da literatura portuguesa, você não vai lê-lo com a mesma intensidade ou com a mesma atenção que você lê um gibi. Você quando vai ler um gibi, você não vai ler como um livro técnico de engenharia, né? Um livro técnico de engenharia, você não vai ler da mesma forma que você lê uma poesia. Isso pode parecer assim bem tranquilo, né, para a gente entender. Mas muitas pessoas não identificam isso na Bíblia. Elas querem ler a Bíblia de uma maneira linear, retilínea, não considerando os gêneros dos textos. Ah, quando ainda existe assim, quando você enxerga que um livro ele tem determinada linguagem, é até mais fácil. Um exemplo, o Apocalipse. Quando você está diante do Apocalipse, o nome já está dizendo, né? A revelação dentro da Apocalíptica. Então você já toma mais atenção. O problema é que, às vezes, num mesmo livro, num mesmo escrito, há vários gêneros literários dentro de um mesmo escrito. E nisso o evangelho ele é riquíssimo. Por exemplo, todo mundo aqui sabe, nós até já estudamos, que dentro do evangelho existem as parábolas. Então, se é uma parábola,
ela tem que ser lida como uma parábola. Como que você lê uma parábola? Você lê a parábola para você ter uma moral, para você ter um pensamento final, para você ter uma lição que você extrai da parábola. Não é isso? É um recurso que você utiliza de uma história que é contada para que você tenha uma lição moral no final. Só de maneira bem básica. Então nós sabemos, dentro do Evangelho nós temos as parábolas de Jesus, que são bem famosas, né? Até mesmo quem não é cristão geralmente cita as parábolas de Jesus. Só que não é tão simples verificar isso. A parábola você identifica claramente, porque às vezes já vem até no texto. E contou-lhes uma parábola. Aí você vai ler a parábola já sabendo que aquele texto é uma parábola. E o desafio aqui nosso, o que que é? É sempre pegar esses textos e fazer uma análise crítica, né? Crítica não no sentido de criticar negativamente, mas fazer uma análise com critérios. E é isso que a gente faz no estudo bíblico teológico, como esse que nós temos aqui nessa noite. Esse texto, embora ele faça parte do Evangelho, ele tem uma estrutura literária bem específica, como nós já falamos e o comentarista colocou. Ele tem uma linguagem apocalíptica. Então, o que que marca essa linguagem apocalíptica? Ela é sempre uma linguagem grave. Ela é uma linguagem que ela usa de simbologias no seu mais alto nível. É uma linguagem que sempre demonstra um dualismo, um conflito muito intenso entre o bem e o mal. Não é um texto suave, é um texto que fala de uma intervenção divina radical na história humana. Esse gênero, ele vai ser expandido na história do povo judeu exatamente após o exílio, como eu falei, naquele período intertestamentário, após o exílio até a confecção dos evangelhos, até esse ambiente aí do segundo tempo, ok? Então a gente está diante desse texto. Então a gente tem que ler esse texto com essa mentalidade. Só aqui, quando a gente entende isso, já tem um ganho muito grande, né? Esse texto, ele é um texto paralelo a Lucas 21 e também a Mateus capítulo 24, que são textos que a construção deles vão trabalhar um assunto. Qual que é esse assunto? É o fim do mundo. Fim do mundo. E aqui vai uma outra questão. O que que é o fim do mundo na Bíblia? Quando eu falo de fim do mundo hoje, o que que eu imagino que é o fim do mundo? É a destruição do planeta. Quando eu falo de fim do mundo, eu falo assim, olha, se tacar uma bomba atômica agora, dependendo da guerra que fizerem, se a Rússia atacar os Estados Unidos com as bombas atômicas e os Estados Unidos revidar, será o fim do mundo. Então, o que que a gente imagina? É a destruição do planeta. Todo o planeta será destruído e isso para nós é o fim do mundo, porque é o mundo que a gente vive. Só que se você pensar na categoria universal, se houver uma destruição na Terra, isso não vai afetar o universo. Concorda comigo que o universo vai continuar? Talvez algumas explosões causem deterioritos que se espalhem pelo espaço, mas isso não vai causar o fim do universo. Então, quando eu falo de fim do mundo, percebe que eu estou falando do fim de um planeta. E não é o fim do cosmos, o universo. O universo não vai acabar se o nosso mundo aqui for destruído. Então, mundo para eles lá não era o planeta. Eles não tinham essa concepção planetária de fim do mundo. O mundo para eles ali era o ambiente que eles viviam, cujo centro desse mundo, qual era? O templo. Então, quando Jesus está trabalhando esse assunto aqui, ele está falando de uma maneira muito específica acerca da destruição do templo e da cidade de Jerusalém. A Jerusalém era o centro do mundo deles. Parece que é algo assim absurdo que eu estou falando, né? Mas é algo tão claro no texto bíblico que você pode pegar os grandes comentários. Mas por que que as pessoas elas olham para esse texto e elas enxergam como sendo um evento que ainda vai ocorrer? Por causa da visão escatológica que essas pessoas têm. E, infelizmente, essa visão escatológica ela foi popularizada. Então, leva muita gente a já ler esse texto apontando para uma época posterior à nossa. Mas não. Esse texto ele era posterior para aquela geração para a qual Jesus estava falando. Mas esse texto já não é posterior para quem está escrevendo. Quem escreve o texto já viu essa história acontecer. Por isso, o João sabe bem disso, os irmãos,
que tem uma expressão que é chamada vaticínio ex eventum. O que é isso? É quando é dada uma profecia de algo que já se cumpriu. Então, quando esse texto surge, quando ele é escrito, quando ele é passado para as comunidades marcanas, né, que está ali sob o ensino de Marcos, esse evento já aconteceu. Então, esse evento não é novidade. Ele é futuro na historicidade de Jesus. Quando Jesus pronuncia essas sentenças, ele está pronunciando algo que é futuro para quem está ouvindo ali da boca de Jesus. Mas para quem está recebendo esse escrito, esse evento já ocorreu. Esse evento já foi realizado. É isso que hoje a exegese bíblica chegou, até num consenso, que o Evangelho segundo Marcos, e especialmente essa passagem, se trata de algo que já era algo passado e que está sendo relatado como algo futuro, porque é um discurso de Jesus que se cumpre na história. Quando que isso ocorre? No ano 70. Então, o que existe para nós aqui? O que é de objetivo para nós? Esse discurso, onde ele fala que não vai ficar pedra sobre pedra, que virão falsos pregadores, falsos messias, falsos profetas, que haverá sinais, que o evangelho vai ser anunciado, tudo isso se cumpriu historicamente, naquele mundo antigo. O que é o mundo novo, né, que a Bíblia coloca? O que seria a nova realidade? É a nova realidade que chega na pessoa de Jesus através do reino de Deus. Então, o sepultamento do mundo velho é exatamente esse evento. Por isso que tem tamanha importância nos evangelhos. A destruição do templo. João, quando escreve o seu evangelho, a comunidade joanina já tem que o templo não tem valor. Por isso que trabalha lá em João capítulo 2 a questão da derrubada do templo. Mas aqui, para essas comunidades, eles ainda viviam um momento de transição. Aonde que a gente vai ver isso de maneira muito clara? Na carta aos Hebreus, no livro de Atos dos Apóstolos, né? Quando você vê eles ainda indo ao templo, eles ainda tendo a preocupação com o templo, eles tendo dúvida se eles deveriam sacrificar ou não. Então, toda a teologia dessa época, ela é trabalhada como sendo uma teologia de substituição. Em que sentido? No sentido de que todas as coisas religiosas que aconteciam, elas são símbolo, elas são sombra de uma realidade maior, que é a pessoa de Jesus. Então, em Jesus, você não precisa mais de um templo. Em Jesus, você não precisa de mais de um local de adoração. Em Jesus, você não precisa mais de sacrifício. Em Jesus, você não precisa mais pagar para você ser perdoado. Então, em Jesus, se cumpre cabalmente todo aquele aspecto religioso que eles viviam. Só que isso é muito claro para nós que estamos vivendo 2.000 anos depois, ou quase 2.000 anos depois dos eventos. Agora, para eles, não. Né? O ser humano, ele é lerdo, ele é lento para entender as coisas. Por isso que o nosso Deus, ele é um Deus pedagógico, ele é um Deus que ele tem misericórdia de nós. Ele vai nos ensinando de maneira lenta, gradual, né, diária. Por quê? Porque eles ainda não tinham essas dúvidas. Agora, o que acontece? Jesus, ele ressuscitou. Ele ascendeu aos céus. Como que nós vamos viver? Aí tem que explicar a questão do Espírito Santo, tem que explicar que é um novo mundo, tem que explicar que toda aquela estrutura religiosa ela vai ruir, porque ela já não tem mais necessidade de ser. Então, esses escritos, como nós falamos, né, eles são escritos pós-pascais, ou seja, eles começam a partir da ressurreição. A ressurreição não é o ponto aonde eles vão chegar, não, é o ponto de partida desses escritos. Todos os escritos dos evangelhos, eles são relatos pós-pascais. Eles são relatos tidos após a ressurreição de Jesus. Então, é você contar a história de Jesus, tendo como base a sua ressurreição. Então, esse relato aqui nosso, que fala que a injustiça vai desaparecer, é porque um novo mundo surge com Jesus. É o reino de Deus. Por isso que lá em Mateus fala, buscai o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando Jesus ele decreta que aquele palácio, aquele templo maravilhoso, aquilo vai ruir, o que Jesus está dizendo? Que o mundo velho vai encerrar. Que lá na cruz, um novo mundo vai surgir. Que lá na cruz é a realidade que coloca o mundo velho com todos os seus problemas, com os seus pecados, com as suas injustiças, e dá um basta. A cruz é o basta de Deus para o mundo velho.
Então, todos nós temos que passar pela experiência da crucificação com Cristo, onde nós saímos do velho homem, da velha natureza, do velho mundo, e adentramos na novidade de vida, que é o Senhor Jesus. Então, esse texto, ele aborda claramente isso, a destruição de algo que era muito importante para eles. Ponto. Não tem questão para nosso futuro. Esse texto não deve ser usado para dizer que vai surgir um anticristo, que não. Isso sempre aconteceu na história da igreja, mas historicamente esse texto é um texto que já se cumpriu e ele serve para nos deixar em alerta que assim como aqueles discípulos, mesmo tendo aquela vivência tão próxima com o Senhor Jesus, eles poderiam ser enganados, quanto mais nós. Por isso que nós devemos sempre confiar no Espírito Santo. Passar para o irmão Isaías. Amém. Muito bom, professor Hilton. Muito bom. É um assunto que nunca envelhece, né? É um assunto que sempre ronda a igreja, sempre ronda a igreja esse assunto. Vamos abrir para as perguntas. Fala, Jobson. Perguntas. O texto base, só para os irmãos ficarem antenados, é Marcos 13, do 1 ao 23. Alguma pergunta? Vamos lá, João Carlos, Jobson, irmã Cissa, irmão Alvaci. Eu vou abrir a minha fala. Eu fiz uma análise do texto e parece que o autor coloca Jesus como um Messias, desculpa, futurista, né? Porque todas as citações que foram colocadas na boca de Jesus, né? Cita Daniel 9:27, Daniel 11:31, Daniel 12:11, e fala sobre a interrupção do templo, né, na época do Antíoco IV, em 167 a.C. Então, quer dizer, é uma fala, é uma profecia colocada na boca de Jesus antes do nascimento de Jesus. E aí eu coloco, poxa, o autor coloca Jesus como um futurista, alguém que está prevendo o futuro. E aí a pergunta, professor, Jesus se via como o Messias? O Messias, ele nunca se apresentou, mas o autor coloca Jesus como esse que vê o futuro, né? Onisciente, né? Uma pessoa onisciente. E as profecias colocadas pelo autor, a coisa se configura, como o professor falou, nos anos 70, na destruição do templo. Então, antes quer dizer, as primeiras profecias, a fala de Jesus, foram antes do nascimento dele. Como é que a gente pode entender esse Jesus que previa o futuro, que sabia, não vai ficar pedra sobre pedra por causa disso, disso. Como é que a gente pode entender esse futurismo que o autor coloca na boca de Jesus, professor? Não sei se eu me fiz entender. Legal, João. Então, a gente tem duas saídas aí, né, João? A primeira saída é aquela saída espiritual. A gente fala assim, o Espírito revelou para Jesus, ele era um profeta, então ele previu, né? Embora a profecia na Bíblia quase não seja essa questão de previsão do futuro, né? Profecia geralmente é a denúncia do presente. Então, a gente pode sair para aquele meio que o pessoal diz, que é a saída mais literal, mais clássica. Jesus, ele era um profeta, ele fez predições do futuro. Então, ele estava alertando ali sobre o que iria acontecer. Então, Jesus, na qualidade de profeta, como ele conhece o futuro, como ele é Deus, tal, ele previu o futuro. Ok. Agora, crítica literária. Então, aquilo que a gente comentou, o vaticínio ex evento. É um escrito que já fala de algo que aconteceu.
Então, coloca lá no personagem uma fala referindo-se a algo que é futuro para o personagem, mas para quem está escrevendo não é. E essa questão do Antíoco Epífanes é muito interessante, por quê? É aquilo que eu sempre falo para o pessoal. O texto bíblico não é assim. Tem o evento, aí o evento está acontecendo porque tem uma escritura lá que está apontando para o evento. Então, cria uma expectativa. Ó, a escritura falou lá no passado, então vai acontecer algo para que a escritura venha se cumprir. A gente imagina que é assim, né? Então, Jesus, uma hora ele vai entrar montado no jumento, porque está escrito lá. Aí o pessoal, opa, agora entrou no jumento, se cumpriu a escritura. Não, não é isso, né? Qual que é o artifício que eles colocam? Toda a vida de Jesus, né, tem que ser explicada pelas escrituras. Então, qual que é o trabalho redacional? Qual que é o trabalho da comunidade? É olhar a vida de Jesus e vinculá-la de alguma forma com as escrituras. Por isso que vai ter muito em Mateus, para que se cumprisse a escritura, né? Então, o que que eles fazem? Até passagens que são difíceis de nós entendermos, eles conseguem fazer uma exegese de inserir, por exemplo, a matança das crianças lá pelo Herodes, eles conseguiram identificar que aquilo era Raquel chorando pelos seus filhos. Quando a gente lê isso, a gente não entendia. Mas no Novo Testamento, ou Segundo Testamento, a comunidade lá entendeu. Então, é um exercício literário, né? Eu tenho a vida de Jesus, como que eu vou explicar a vida de Jesus para as pessoas? Eu tenho as escrituras, então eu vou vincular a vida de Jesus aos eventos. Aí tem lá, o Antíoco Epifânio, que é o anticristo do Primeiro Testamento, né? Então, ele entrou lá, fez aquela destruição no templo e tal. Então, o que eles fazem? Vamos fazer uma vinculação. Vamos pegar lá a história do Antíoco Epífanes e vamos trazer para cá, porque isso é quente na mente dos judeus. Tem toda uma questão aí, né? Por que eles entraram lá, teve aquela questão de contaminação. Então, olha, assim como houve aquele momento do Antíoco, vai haver agora novamente. Só que agora é uma destruição total. Por isso que fala, quando olhar o abominável da desolação, é o Antíoco Epífanes. Mas, isso aí já é um evento do passado. Por que ele está falando isso? Porque ele está fazendo uma simetria, uma comparação. Aí nós temos que perguntar, quem é o Antíoco Epífanes agora? Quem é o abominável da desolação? O abominável da desolação, naquele contexto, como que eles vão interpretar? Que é o exército romano, que a exemplo do que o Antíoco fez, vai fazer também. Então, é uma história, né? Isso aí choca muitas pessoas, mas na crítica textual é isso. É uma história que ela já aconteceu. Então, fica muito mais fácil eu contar uma história que já aconteceu do que eu pegar um texto que tem uma previsão de acontecimento. Por isso que são tantos detalhes, né? Você sabe muito bem, João, o livro de Daniel também é da mesma forma. É um evento que já aconteceu e eu estou dizendo ele nesse momento para confortar as pessoas. Então, a comunidade está escrevendo assim, olha, assim como foi lá com o Antíoco, vai acontecer também. Jesus alertou. Só que é um alerta para quem estava ouvindo ele. Aí a pergunta é, ele falou literalmente isso? Aí vai ter que entrar aquele exercício que você sabe. Comparar evangelho com evangelho, texto com texto e tal, para que tenha de fato a mensagem, né? Aí tem muita gente que fala, mas se ele não falou literalmente isso, como que a gente vai valorizar isso? É porque o que importa é a mensagem, né? O que importa não é a literalidade, não é ponto a ponto. A gente não deve ter essa mentalidade. A comunidade está preocupada em transmitir a mensagem que simboliza aquele evento que eles estão vivendo. Pô, Show de Bom, bola. hein? Show de bola. Meu pastor. Fala aí, Jovens, com alguma pergunta? Com base nessa passagem, né? Marcos 13. Vamos alegar que o Isaías ele recebe um convite para trazer a palavra do Senhor em cima desse livro. Como é que será feito a pregação dessa época para os dias de hoje? Até porque a igreja acredita na volta do Senhor. E, no caso, essa passagem, então, nós não podemos trazer ela para os dias de hoje, que já aconteceu, foi para aquele povo. Como é que tipo assim, vocês trariam uma pregação voltada para a vinda de Jesus
mas esquecendo o que aconteceu, Lázaro. Uhum. Interessante. Então, Boa, Jota, hein? Boa, hein? Boa pergunta, né? boa pergunta. Se você for fiel ao texto, ao entendimento que você tem do texto, você vai explicar o que o texto significa. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer uma contextualização e falar assim, o que a gente pode aprender com esse texto? Assim como qualquer outro texto da Bíblia que já teve seu cumprimento. Por exemplo, eu li lá a destruição de Jerusalém lá no passado, o primeiro templo que ruiu, o templo de Salomão. Já aconteceu. O que isso apresenta para mim? Qual que é a essência do texto? Então eu posso fazer uma aplicação dessa. Agora, aí eu tenho que ser fiel para isso. Falar, ó, esse texto não aborda a volta de Jesus ou a vinda de Jesus como vocês interpretam. Se vocês querem que eu fale sobre a vinda de Jesus, eu posso usar um outro texto que eu entendo que fale sobre a vinda de Jesus. Por exemplo, Atos 3:21 é um texto que fala sobre a volta de Jesus. Ok? Agora aqui, eu tenho que ser fiel ao texto. Aí a pessoa fala, mas me prova que isso aí é, já aconteceu. Aí você vai ter que explicar verso a verso e utilizar até uns versos de apoio, como por exemplo, eu disse aqui, essa passagem já não está solta aí, né? Ela tem paralelos. Então, se você pegar Lucas 21, é um paralelo. E principalmente Mateus 24. Quando você pega o Mateus 24, por que ele é mais seguro para você apresentar isso? Porque lá em Mateus 24, você vai encontrar a cláusula temporal que vai definir esse contexto de uma maneira muito clara, que é Mateus 24:34, que vai dizer que tudo isso vai acontecer dentro daquela geração. Aquela geração não passará sem que tudo isso aconteça. Então, você utilizando textos de apoio, você consegue mostrar para as pessoas que aquele texto ele tem um significado, um cumprimento histórico. O que pode acontecer? Ou a pessoa aceitar o que você fala, ou ela fala assim, não, eu interpreto de uma maneira diferente, eu acredito que isso seja para o futuro. Aí o que você fala? Amém. É uma interpretação que a pessoa está dando. Positivo, pastor. Legal. E isso na igreja hoje causaria um escândalo total, não é? Na igreja hoje, você dizer que esses textos, que Mateus 24 já aconteceu e etc., causaria um escândalo. E com certeza você seria banido da congregação. Pois, Isaías, E é interessante porque, assim, o que você está falando, se você pegar, por exemplo, um contexto luterano, se você pegar um contexto católico, se você pegar até um contexto batista, em alguns casos, presbiteriano, você vai ver esse ensino lá. A questão né? toda é mais essa popularização que o pentecostalismo trouxe, através da doutrina lá dos Estados Unidos, aquilo que a gente já comenta, né? Então, Isso. isso, John infelizmente, Deve, é Bíblia Day, Bíblia Day, Deixados para Trás, tudo aquilo lá. Então, aqueles filmes. isso, Scofield, isso ficou massificado no brasileiro, pentecostal. É isso que eu estou dizendo. Se você chegar no ambiente católico, hoje é fácil de ver isso. Você pega ali a internet e você vê lá roteiros homiléticos, né, que é o que é apresentado na missa lá, no domingo. Se você pegar qualquer comentário de qualquer padre, nenhum deles vai estar falando que esse texto é futurista. Então você vai pegar luterano, também é a mesma coisa. Só que isso ficou popularizado no nosso meio. Essa é a questão, né? Então, é aquilo que o Josson colocou. As pessoas já vão na expectativa de ouvir algo que é sobre o futuro. Aí você tem que entender todo o contexto para quem você está falando, ter paciência para explicar, saber que você vai ter uma rejeição, como Isaías está falando, para muitos é um escândalo, isso porque ela aprendeu daquela forma, ela não é aberta para aprender de uma outra forma, ela tem a mentalidade fixa, que não é só com relação à questão bíblica, é no geral, né? Poucas pessoas são abertas ao diálogo, eu estava conversando isso com uma pessoa hoje, poucas pessoas gostam de ouvir uma visão diferente, então são pessoas que elas não avançam, elas não crescem, porque o que me faz crescer? Eu ouvir o diferente. Eu olhar, examinar tudo e falar assim, olha, eu concordo contigo. Esse ponto eu discordo. Você tem certeza que é isso? Ó, deixa eu te falar agora o meu ponto de vista. Aí você vai lá e explica. É um diálogo saudável, só que isso é muito raro de acontecer, principalmente no ambiente religioso. Porque
Para o religioso é o seguinte: e se eu estou interpretando errado, eu sou um falso profeta, eu sou um herege. Então, o que é o profeta bom para ele? É aquele que prega dentro da confessionalidade dele. Ele tem uma confissão de fé e o que passar daquilo é heresia. Então, é muito difícil ter essa maturidade que o Isaías está falando aí. Isso é muito difícil. Mais alguma pergunta? Professor, 46, 9h46. Professor, eu queria lhe perguntar qual a ferramenta de ataque, eu vou usar esse termo, que foi usada para realizar todos esses atos aqui. Nós sabemos que foi Jesus com atitude de juízo, certo? Jesus em uma atitude de juízo Sim. contra aquele povo, aquela geração. E o professor falou algo aí sobre a questão do mundo, né? De todo mundo e tal. Eu me lembro que o professor ensinou que a Bíblia tem outros exemplos, né? Quando fala de todo mundo, né? Colossenses 2, 1, Colossenses 1, 22 também pode se usar, né, professor? Isso, 1:23, isso mesmo. Se é que permanecer, 23, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firme, não vos deixando afastar do espelho do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro, que seria diácono. Ali ele fala de todo mundo, né? De todos. Paulo fala que ele pregou a todos debaixo do céu. E, na realidade, Paulo não pregou. É uma expressão, né, professor? É uma maneira dele falar. Então, voltando à pergunta, professor, eu sei que ali foi um juízo e que Jesus prometeu e cumpriu. A pergunta que eu queria fazer, professor, foi o Império Romano que foi usado ou tinha judeus também praticando essas atrocidades? Porque no versículo 9, 13 e 9, diz que vocês serão entregues aos tribunais e às sinagogas. Sinagogas era local de reunião, né? Sim, muito interessante isso. Essa questão de Deus se valer de instrumentos, como você colocou, Deus se valer de coisas que nós entendemos como ímpias, né, como sendo oposição, isso não é novidade naquele período. É só você olhar lá os textos do Primeiro Testamento que você vai ver a Síria ser o martelo de Deus, né? Então, a própria Babilônia, né, o Nabucodonosor lá, ou seja, Deus se valia dessas questões, né, de impérios que vinham contra... Pessoas também, né, professor? Ciro. Isso, Ciro. Então, isso é claro. Nesse ambiente específico, você muito bem colocou o texto de Paulo. Para quem lê a Bíblia toda ela de maneira literalista, e aqui eu não estou dizendo que não tenha textos literais, tem, mas você tem que ver sempre o contexto. Para quem lê a Bíblia de maneira literalista, vai falar assim, Paulo mentiu, como você bem colocou, porque ele está falando que todas as criaturas debaixo do céu ouviram o evangelho. Mas não. A gente sabe que tinha países que não tinham sido ainda descobertos, vivendo aqui. A América, por exemplo, não tinha recebido o evangelho. A não ser que você seja um mórmon e acredite que Jesus ele veio visitar a América, né? Mas, enfim. O que era o mundo ali? Que é o texto que o Isaías colocou. O mundo é o mundo conhecido da época. Você quer ver como essa palavra é interessante? Eu posso chegar para o Isaías e perguntar assim, Isaías, todo mundo foi jogar bola no sábado? Aí o Isaías fala, todo mundo veio. O todo mundo ali é um grupo específico. Mas através da linguagem, eu falar que todo mundo é o grupo. Né? Então não quer dizer que são todas as pessoas do mundo. Pois bem. Então o mundo da época era dominado por quem? Era Roma. E o que estava acontecendo naquele ambiente, como Isaías colocou?
A religião e a política estavam misturados. Isso não é novidade também, né? A gente tem isso aí em vários momentos da história. Então, a política e a religião eram uma coisa só, era um bloco só. Então, a religião se valia da política e a política se valia da religião. Você vai ver isso claramente nos evangelhos, que mostram que os grupos religiosos e os grupos políticos, eles se uniram contra Jesus. Eles foram contra Jesus. Então, você vai encontrar esse tipo de perseguição também contra os irmãos. Você vai encontrar perseguições religiosas, como isso que Isaías falou, ser expulso das sinagogas. Isso é uma perseguição religiosa, isso não é perseguição política. A política não está envolvida nisso. Agora você vai encontrar também leis ali, perseguições que eram feitas no molde político. Então, é uma união bestial entre a religião e a política para combater. Fizeram isso com Jesus, né? O povo lá, na visão religiosa, tá falando assim, ó, eles me entregaram, eu não vejo mal nenhum. Aí o povo fala, ele se faz inimigo de César, ele se faz como rei, aí entrou o fator político. Então, é uma junção. Então, a perseguição aconteceu dessa forma. Agora, Deus se valeu dessa potência romana, porque aquele local ali já estava sob juízo, né? Qual que é o juízo que é muito bem colocado aqui no texto? O comentarista fala, por que que aconteceu esse juízo? Por um simples fato. Deus enviou o filho dele e eles rejeitaram o filho dele. Quando você pega Mateus 23, que é um texto paralelo antes da destruição do templo, antes de falar da destruição do templo, o que que o Mateus 23 vai falar em detalhes? Vai mostrar um Jesus que se compara com uma galinha que tentou reunir os seus pintinhos debaixo das suas asas. Então ele chora por Jerusalém. Ele fala, quantas vezes eu queria juntar vocês, mas sabe o que vai acontecer agora? Vocês vão ser destruídos. Então, por que que veio esse juízo? Porque eles rejeitaram. Jesus ele foi preparando nos evangelhos, né? O povo para entender isso. Lembra daquelas parábolas? Olha, veio um servo, aí depois ele mandou um outro servo, aí veio o filho. O que que eles iam falar? Ah, o filho eles vão ouvir. Não, não ouviram o filho. Ah, se não ouvir o filho, tem que destruir. Aí, opa, eles perceberam que falava acerca deles. Então é um aumento de tensão até Jesus declarar, fala, não vai ficar pedra sobre pedra, tudo isso vai ruir, por quê? Porque eles rejeitaram a visitação de Deus. Então o que que eles vão ter? Um juízo de Deus. Professor, mais alguma pergunta? Alvaci está quietinho, Arnaldo quietinho, irmã Cissa, todo mundo quietinho. Mais Estamos alguma ouvindo. pergunta? Amém. Professor, eu já tive essa crítica, né, positiva, podemos dizer assim. Ah, então Sim, você não acredita que Jesus vai voltar, né? Então você não acredita, eu só acredito, como o professor falou, Atos 3:21. Atos sim. 3:21 que diz: ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade, desde a antiguidade. Aí a pessoa falou assim: restaurar todas as coisas quer dizer que esse mundo vai conseguir melhorar? Aí eu falei, com certeza, o evangelho de Jesus ele vai ser vitorioso. Exato. Eu sou professor, estamos terminando já? Faltam 6 minutos. O que o professor poderia, se o professor tem mais textos, para quando o Arnaldo disser que Jesus, em Mateus 24, já veio, mas que ele um dia ele vai voltar para resgatar a igreja, para a igreja que vai se encontrar com ele nos céus, e nós iremos vir reinar aqui na terra, que ninguém vai morar naquele céu que eu mostrei para ti, professor, que eu mandei para ti, que a inteligência artificial, não sei se foi o Arnaldo que mandou para mim, que a inteligência artificial fez um céu, né, com os anjos É, tocando. Ninguém vai morar ali, aquilo ali é só Jesus. Mas o que o professor poderia, se o professor tem mais textos mostrando que Jesus um dia vai voltar, sim, mas não da forma de justiça, de como ele voltou
ao povo de Israel. Por favor, professor. Sim. Como você bem falou, né? A gente tem o Atos 3:21, o tempo de restauração de todas as coisas. Nós temos o Apocalipse, que também apresenta ali, né? Uma É, volta gloriosa de Jesus. Nós temos 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que fala da volta do Senhor. 2 de Pedro também fala. Só que todos esses textos, eles têm o seu contexto, eles têm a sua linguagem própria, né? Então, qual que é a nossa esperança? É uma escatologia de esperança. É que esse mundo, ele vai ouvir o evangelho. E agora tem que ter muito cuidado. Guardem isso que eu estou falando. Essa escatologia pessimista, ela vai abrir mão, ela vai ser deixada de lado. Olha, eu estou frisando para vocês, atenção. Essa escatologia pessimista de que o mundo vai piorar, ela vai, num primeiro momento, ser deixada de lado, não por causa do ensino verdadeiro. Olha a gravidade que eu estou falando. Ela vai ser abandonada não por causa do entendimento de que se você levar o evangelho, o mundo vai melhorar. Não é isso, não. Ela vai ser deixada de lado por causa de uma teologia que está crescendo muito aqui no Brasil, em função do envolvimento político, que é a teologia do domínio. O que a teologia do domínio prega? Que nós como cristãos, temos que dominar tudo nesse mundo, tudo. Então tem lá os 7 montes da dominação. As artes, a política, a educação. Então você tem lá os níveis que você tem que dominar com o evangelho. Você concorda que se a igreja que vai dominar, na visão deles, vai piorar ou vai melhorar? Vai ter que melhorar. Então, esse mesmo pessoal que pregava uma catástrofe, que tem que piorar para o anticristo surgir, para Cristo voltar, tal, tal, essa pregação ela vai ser mudada, ela já está sendo mudada, e ela vai ser mudada de uma maneira mais integral. Por quê? Porque se eu tenho que dominar a política, se nós cristãos temos que mandar nesse mundo, é para esse mundo se tornar, entre aspas, um paraíso. Assim como Deus mandou dominar a terra lá no Gênesis. Então, essa pregação do pessimismo escatológico vai ser abandonada num primeiro momento, não porque tem essa visão de que nós temos que levar Cristo, que através do amor, da fraternidade vai melhorar, mas é por causa da dominação que está ocorrendo. Talvez a nossa geração, né, não alcance a eliminação dessa pregação, mas a tendência é essa. Se a teologia do domínio continuar avançando como ela está avançando, através da pauta política, vocês vão ver isso. Uma dominação da igreja, querendo dominar tudo, então vai ter que melhorar e não piorar, mas não pelos motivos certos. Pois é, é, antes do Arnaldo, pois é Arnaldo isso. levantou a mão ali, antes do Arnaldo fazer a sua pergunta, eu queria dizer ao professor que já existem cidades no Brasil em que a política que a igreja, entre aspas, dominou, né? Sim. Que se faz pesquisa, né? Na região sul, por exemplo, você faz pesquisa, o número de evangélicos é assustador. O número de evangélicos é assustador. Né? Já existe, né? Aquelas frases de efeito, por exemplo, onde eu moro aqui, Figueira é do Senhor Jesus. Isso. Né? Então, isso é uma forma da teologia do domínio. Por favor, Arnaldo. Eu creio que o professor falou a respeito da melhora, né? A melhora, com certeza, né? Vai ser uma falsa melhora, né? Como diz a palavra, né? A falsa paz que o pessoal fala, né? Inclusive, acho que isso está baseado em Mateus 24:12, né? Que tem, sabe, mexido muito no meu coração. Esse aí do amor, esfriamento do amor. Isso aí que é terrível que está acontecendo, né? E está acontecendo cada vez mais, né? Esfriamento do amor dos corações, entendeu? Do ser humano como um todo, entendeu? E o Mateus 24:12, que é um capítulo escatológico, né? Frisa muito bem isso. Essa mudança aí, essa mudança para melhor, para pior, as pessoas falam que tem que piorar. Eu ouço muito o pessoal falar isso realmente, né? É necessário piorar, ficar terrível mesmo para que o Senhor Jesus venha, aquela coisa toda. Mas esse aí é um sentimento
que está cada vez mais aguçando, né, a vida do ser humano, né, esse esfriamento do amor, sabe? Como está se cumprindo mãe matando filho, filho matando mãe, pai matando, entendeu? E essas coisas todas que tá cada vez, sempre aconteceu, com certeza, mas está muito evidente esse caos aí, entendeu? É sobre isso que eu quero falar. Amém. O professor Alvaci. colocou aí, né? Amém. Obrigado, Oi, Arnaldo. oi, Alvaci, oi, por Zé. favor, Oi, tá ouvindo? pode falar. Estou ouvindo. É, pelo que a Bíblia dá a entender, quando Jesus está aqui, ele disse que voltaria. Não vai ser só depois que ele voltar que vai se retirar da maldição que para sobre a terra e que vai haver a verdadeira paz. Ele mesmo que a Bíblia diz que ele sairá todas as manhãs coibindo a injustiça. Por favor, professor. Então, a paz que Jesus dá, ele fala que não é a paz conforme a paz do mundo. E aí, mundo é aquele sentido que nós entendemos lá, que era a paz romana. Então, o reino de Deus, ele já está em operação. Já tem muito avanço. É porque é o seguinte, o que acontece hoje? Por causa da informação que ela é divulgada online, dá a impressão que o mundo está pior, mas não está. Isso já é provado até cientificamente. Se você observar, por exemplo, o padrão moral do passado, você tinha religiões que a pessoa oferecia o filho dela para ser queimado. Aí eu te pergunto, se hoje um pai chegar e queimar um filho, ele não vai preso? Ele vai preso. Mas antigamente isso era normal, né? Então você tem vários fatores morais que no passado eram tidos como normais, que hoje já não é mais. Mas por que a gente tem essa sensibilidade de que o mundo está piorando? É porque a informação ela chega muito rápido para nós. Então a gente vê um caso lá, por exemplo, aquele cachorrinho lá que foi brutalmente assassinado lá por aqueles jovens. Aí isso causa uma comoção. Mas esses exemplos, eles estão na humanidade há muito tempo. Você pegar o Império Romano, né? Quando fala do Império Romano, quando você pega um filme de época e você vê o que era feito lá no Império Romano, era um absurdo. As Ô, práticas que tinham professor, naquele mundo antigo eram horríveis, né? Que hoje o, o você... povo, o Oi, povo João. sacrificava a Moloque, o povo judeu, Exato, exato, né? Jogava lá na imagem do Moloque, isso aí não é falado, né? exato. Então, você Deus vê, das moscas. exato. O que chocou as pessoas, por que esse discurso ele ganhou de que o mundo está pior? O que fez? Qual foi o fato histórico que levou muita gente a considerar isso aí? Foram as duas guerras mundiais, né? O pessoal fala, houve uma destruição em massa, né? Mas olha a história da igreja, a história da humanidade, melhor dizendo. Se você pegar em proporção, veja como que eram as guerras. As guerras elas não aumentaram. Isso é estatística. As guerras diminuíram, né? Então, mas como é que fala que Mateus fala que vai aumentar a guerra? É aquilo que eu estou dizendo. Mateus 24, Arnaldo, tem um cumprimento histórico. Quando fala do amor que vai se esfriar ali, não é do amor da humanidade, é o amor entre os irmãos. Porque o que vai acontecer? Como vai ter aquela pressão, aquela perseguição, os irmãos vão começar a abandonar a fraternidade. Onde que você vê isso se cumprindo? Lá em Hebreus. O que Hebreus fala? Olha, muitos já não se reúnem mais com os irmãos, tem gente que não vai visitar quem está na prisão. Lembrai-vos dos presos, como se estivessem presos com ele. Então, houve essa destruição toda ali, é um momento difícil mesmo para eles. Mas depois o mundo vai avançando. Então, o que é a paz? Hoje nós temos a paz, né? A questão é de interpretação bíblica, como eu estou dizendo. As pessoas começaram a pegar textos bíblicos e interpretar de maneira literal. Por exemplo, a Isaías fala que o leão vai pastar ali com o cordeiro. O que as pessoas imaginaram? Que vai chegar um tempo da história da humanidade que o leão, de fato, vai estar andando ali com o cordeirinho. Por quê? É uma linguagem simbólica que foi interpretada de maneira literal. Então, não tem Vai como meter a discutir. mão no covil da cobra, da serpente, né? A serpente, a criança, isso. Porque a pessoa interpretou literal. E o que ela imagina? Isso é um tempo igual na época de Adão, antes do pecado. Então, Deus vai remover o pecado da humanidade
para que haja isso aí, para que a cobra esteja junto com a criança. Se você pegar isso aí hoje, você já vê pessoas que lidam com cobra, pessoa que coloca a cobra no pescoço, tá? Mas não é esse tipo de literalidade que o texto está colocando, mas é a visão que a pessoa tem. Então, eu estou falando para vocês, não é você discutir com a pessoa, ela fala, não, eu acredito que vai chegar um tempo, amém, é o tal do milênio, né? 1000 anos literais, tal, que vai ter um tempo onde Jesus vai reinar aqui na Terra, um milênio. É uma interpretação bíblica. Não tem como negar que ela é uma interpretação. Só que era uma interpretação tardia. Na história da igreja, ninguém acreditava nisso. Foi só de um tempo para cá que se começou a pregar isso e ficou popularizado aí no meio teológico. O que é uma heresia, tem que deixar bem claro. Agora, vamos lá. Sobre essa questão que o mundo está melhorando, você fala isso e parece uma facada no coração do irmão. Parece que está falando um absurdo, porque o cara não tem a noção do que é o poder da internet. Eu vendo o que os meninos fizeram com aquele cachorro, Arnaldo, eu me lembro, Jovson, do Juca. Na Serenidade tinha o Juca, um rapaz que ele era muito manipulador. Aham. Ele tinha um grupo que andava com ele e ele era o líder. E um dos que andavam com ele, com 13, 12, 14 anos, o Hilton. Não, bota aí 11, 12, 13 anos, o Hilton. Um dos que andavam com eles era eu. E Sim. sabe o que nós fazíamos? Nós pegávamos passarinho, nós pegávamos remédio, sobra de remédio, batíamos, misturávamos e botávamos numa seringa e a gente aplicava aquilo num pardal, no passarinho. O Sim. bicho ia, Você acha que vai estourava. Isaías? Maldade. Você acha que vai pro céu, Isaías? Maldade. A gente fazia isso com o cachorro. A gente pegava gato, introduzia aquele composto num gato, o gato saía desesperado, morria o gato. Então, maldade, o pessoal pensa que começou agora. Olha como é que o mundo está mal. Jesus vai voltar. Olha como é que está isso. Jesus vai voltar. Gente, Você as quer ver festas que tinham... Você quer ver um exemplo disso aí, Zé? Você está falando como que essa visão muda? É você pegar e perguntar assim, por que o mundo está mal? Aí o cara, geralmente, ele vai falar dentro do ambiente que ele vive. Ele fala Isso, assim, Rio tá de Janeiro. difícil, tal, tal. Aí você fala assim, tá bom, vamos pegar agora um morador lá da Noruega, lá da Suécia. Aí, não, Tranquilo. é o pecado, aí já muda o assunto, aí já fala do pecado do ser humano, você percebe? O mundo Isso. ruim para a pessoa são as condições socioeconômicas, a violência onde ela mora. Fala, rapaz, aqui eu vi agora, o cara matou o outro lá. Aí você vai num país que a taxa de mortalidade é pequena. Aí você fala, lá, Isso. melhorou ou não melhorou? Exatamente. Mas Jesus aqui- só vai voltar para ele aqui no Rio. Jesus só vai Mas voltar com deixa ele eu aqui fa- no Rio. E aí eu me lembro Mas das deixa- festas, que existiam, onde se transava com vaca, com boi, Exato. era liberado aquela questão. Aí você tá vendo essa questão do Epstein agora aí, né? Esse Sim. escândalo nos Estados Unidos. Aí tá todo mundo, sabe? Aí já joga um montão de mentira, já enfeitam um pavão, dizendo que comiam pessoas, e bababá, inventam, sabe? E tem um lado político que faz isso mesmo, inventa, Jesus está voltando, aí, e bababá. Coisas antigas. Mas, Isaías, você não acha que é uma contradição? Nós estamos tendo a diferença agora aqui de Belford Roxo para São João de Meriti, né? Agora eu pergunto para alguns irmãos aqui, e falo, poxa, tá uma paz, né? Aí seus pais oraram muito. Nossos pais oraram muito para chegar a essa paz. Aí quando tu chega em São João, tá aquela guerra, né? Não, mas é os finais dos tempos. Eu fico assim. Exato. Estupraram, os 7 rapazes estupraram a Em São menina João de de 13 Meriti, anos. e em Belford Roxo está uma paz. Aí falou assim, eu fico, pô, mas qual Bíblia, cara? Quem tem que acreditar? Exato. E hoje em dia, Arnaldo, estupram uma menina lá em Manaus, você aqui fica sabendo na hora, através do celular. Parece que é perto de você, pô. O cachorro, ele foi morto lá em Florianópolis, Paraná, não sei. Parece que foi aqui do lado da nossa casa, porque a notícia bomba
bomba na internet, ai, como é que tá? O mundo está voltando, Jesus está voltando, e blá, blá, blá. Então, eu louvo a Deus que nós não podemos ser enganados por esses ventos de doutrina, porque Deus usa o professor Wilton aqui, o professor Marlon, para nos orientar. Isaías, tem passagem bíblica também, tem passagens bíblicas aí também que fala, lembra, o professor deve saber muito bem aí que várias passagens bíblicas no Antigo Testamento falam, e reinou em paz durante tanto tempo, entendeu? Depois de uma batalha, né? Depois de uma batalha, e aquela localidade reinou em paz, né? Durante um período, né? Várias passagens que tem sobre isso aí. Agora me lembrei disso. Isso. Exatamente. Professor, para concluir, fala, Alvaci. Mas a conclusão, Jesus vai voltar ou não vai voltar nesse planeta, segundo o entendimento de vocês? Ele volta ou não volta? Por favor, professor. Sim, ele volta. Ele volta. Só que, para mim, o que é o fator principal? Né? Qual que é o sinal? Porque não tem nenhum sinal da volta de Jesus. Né? Esses sinais aí, eles estão localizados temporariamente, que era aquele juízo. Agora sim. Tem várias passagens na Bíblia que ele mesmo falou, eu voltarei, cerca de 3 vezes. Ele mesmo disse que voltaria. Isso, exato. Só que ele não deixou nenhum sinal explícito da volta dele. Exatamente. É isso que eu estou dizendo. Quando se fala de sinais, se mostra esse texto de Mateus 24 e tal, que ele já tem um cumprimento histórico. Então, assim, não tem nenhum sinal para a volta de Jesus. Não tem. O que eu acredito que vai ser a volta de Jesus, que eu acho que vai demorar muito ainda, é o amadurecimento da igreja. Né? O que vai fazer esse mundo avançar? Quando a igreja estiver madura, quando a gente souber viver o evangelho, o reino de Deus, como Jesus ensinou. Por isso que tem essa lentidão. A gente ainda não floresceu, a igreja não amadureceu ainda como um filho varão, como um filho maduro, né? A igreja representando Cristo plenamente nesse mundo. Você vê que a gente se distrai com muitas coisas. A igreja ainda não aprendeu a focar em Cristo. Eu digo de uma maneira geral. É claro que tem grupos, tem localidades que o pessoal avança. Eu estou dizendo a igreja num todo, né? A igreja não amadureceu ainda. Então, o que acontece? Tem muito engano ainda, tem muitas coisas que entram na vida da igreja que tomam o lugar de Cristo. A política é uma dessas. A gente vai ver nesse ano aqui aquela loucura de novo, os crentes brigando por causa de político, né? Então, isso mostra o quê? Que é uma igreja imatura. A igreja, quando é imatura, o que a Bíblia mostra? Que ela não tem mais conteúdo de alimento sólido. Ela não pode avançar. E o que o mundo aguarda? Lembra o que Romanos 8 fala? Que a natureza aguarda a manifestação dos filhos maduros de Deus. Romanos 8. Então, por isso que eu acho, o mundo, o que é o cosmos, o que o universo está aguardando? A manifestação dos filhos maduros de Deus. Eu creio que quando a igreja atingir a sua maturidade, aí é o ambiente propício para a volta do Senhor Jesus. Amém. Amém. Existe essa expectativa, né? Essa ardente expectativa do povo, né? Exato. Existe essa expectativa. Deixar bem claro que muitas vezes que Jesus disse que ia voltar, ele voltou, né? Exato. Nós já aprendemos, né, Wilton? Jesus já voltou 7 vezes, não foi? Então, tem as vindas de Jesus, né? A primeira vinda. Jesus já voltou várias vezes. Você quer ver uma vinda que não é uma vinda futura, é uma vinda imediata? Vou mostrar um exemplo. A vinda de João é a vinda no Espírito. A vinda do Apocalipse, lembra quando ele fala assim? Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, né? Se você arrepende, lembre de onde você pecou. Se você não fizer isso, eu vou lá e eu virei até você e vou remover o teu castiçal. Ou seja, não é uma vinda gloriosa dele, não é uma vinda que a gente quer, é uma vinda que a gente não quer. Ele está falando, se você não guardar as minhas palavras, se você não se arrepender, eu virei até você. Essa é uma vinda de juízo. É uma vinda onde ele vai acabar com aquela comunidade. Então, essa vinda a gente não quer. Essa vinda, a gente fala, não, senhor, a gente vai ouvir sim, a gente vai se arrepender, né, a comunidade lá, para que ele não venha em juízo. Então, esse é um tipo de vinda em juízo. Por isso que a gente tem sempre que ver o contexto. Sempre observar que tipo de vinda é essa que está sendo falada. Então, essa é um exemplo. Se você não se arrepender, eu virei até você. Quem quer receber uma vinda dessa de juízo? Ninguém.
Ninguém. Bem, professor, e essa vinda que as pessoas costumam falar, quando a pessoa, um crente, né? Um crente aí em Cristo Jesus, eu gosto de falar crente em Cristo Jesus, e crente, o diabo também é. E um crente em Cristo Jesus, quando morre, tem muitas pessoas que falam, eu ainda não parei ainda para analisar isso. Ah, Jesus voltou para ela, pô. Ah, Jesus É uma voltou. linguagem, é uma linguagem. É uma linguagem, né? Que as É uma pessoas falam. linguagem, né? Entendeu? Exato. Ah, Jesus voltou para fulano de tal, entendeu? Isso. Não é uma vinda literal, mas é um encontro que a pessoa tem com Deus, né? Seria melhor falar isso. Aí eles usam essa linguagem. Ah, Jesus voltou para aquela pessoa, ele veio buscar aquela pessoa. É uma Ah, linguagem. tá. Amém. Isaías, eu sei que isso é uma questão difícil, complicada, mas eu não estou absorvendo essas informações, não. Não Amém. está entrando, não tá entrando no meu espírito essa informação. Eu creio que a volta de Jesus é iminente, que ele vai voltar e que ele vai reinar aqui e que ele sairá todas as manhãs coibindo a injustiça. Assim, eu Aham. creio que tá nas Escrituras. Pelo É menos como eu o estou estudando as professor, Escrituras. Eu estou é estudando como a o Escritura professor falou. É há como o professor 35 anos falou. e É, eu não é me como influencio. Eu procuro não me influenciar por teologia nenhuma, não gosto de teologia, não gosto, porque o maligno influencia tudo nesse planeta. Uma das áreas mais influenciadas pelo maligno é a teologia. Então, eu procuro, estudo e venho com coisa que vem no discernimento, na iluminação, na revelação Mas do que como o vem na minha professor mente. falou, Alvaci, como o professor falou, haverá muita resistência e nós, com o amor de Cristo, entendemos essas resistências. Temos que ter Porque tranquilidade para entender o teu pensamento, entender o que você pensa e continuar te amando, sim, entendendo que você correto. está. Entendeu, Porque Alvaci? Fica tranquilo. estou vendo esse Fica mundo, com o teu coração tranquilo. tô vendo esse mundo cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. Eu já estou com 81, então me lembro bem Aham. da minha infância, da minha juventude. Por exemplo, apenas um exemplo de como está cada vez pior. Sabemos Ah, que, em números proporcionais, Jerusalém hoje é a cidade do mundo que mais pratica aborto. E o aborto é algo completamente contrário à palavra de Deus, no sentido que se fala atualmente. Então, o mundo está, nesse sentido, eu vejo cada vez pior, em vários sentidos, pior do que Sodoma e Gomorra. uhum. Beleza, show de bola. Então, eu tenho dificuldade de assimilar uma parte dessa do que Isso é vocês estão falando, normal. nesse sentido. Isso é muito, É. isso é muito natural, Agora, Alvaci? repito Isso é uma coisa muito que está na Bíblia. natural. Repito algo que Uns está têm na entrelinha da dificuldade no Bíblia. assunto, outros no De- outro. Deixa eu só dizer algo que está nas entrelinhas da Bíblia. O homem sábio frequentemente duvida e muda de ideia. O tolo e obstinado não duvida, não muda, porque nada vem além da sua É, própria ignorância. Então, estou plenamente pronto a mudar de ideia. Agora, eu quero ver realmente o conteúdo da amém. Bíblia, né? O conteúdo bíblico. Eu, eu fui esse que fui convencido pelo Espírito e mudei. Eu fui esse. Mas glória a Deus por isso. Eu queria pedir a você, Alvaci, aproveitar agradecendo a presença de todos, do professor, do Jovison. Muito obrigado, tá, Jovison? Você ter participado. Você realmente prometeu e está vindo mesmo. Tem que chegar mais cedo. Tem que chegar mais cedo. Convidar as pessoas também. Eu queria pedir ao irmão Alvaci que orasse ao Senhor, agradecendo ao Alvaci o nosso estudo, por favor. Você pode? Sim, pois não. Por favor. Nosso Senhor Yahu, nosso Deus, que somos gratos por tudo, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor já fez na nossa vida. O principal dos motivos do nosso agradecimento é que um dia o Senhor nos libertou das trevas em que vivíamos, nos trouxeste para o reino do seu Filho, Yahushua Hamashia, o nosso Messias, Senhor. Ó, Senhor, que teu Santo Espírito atue na mente de cada um de nós, porque somos imperfeitos, Senhor. Somos imperfeitos e precisamos de Ti, dependemos de Ti. Que o Senhor continue a nos ensinar a andar nos seus caminhos, que nos mantenha sob a constante vigilância dos seus anjos, que não nos deixes cair em tentações, Senhor. Muito obrigado por tudo. Continua a nos ensinar, te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Yahushua, o nosso Jesus, oramos. Amém.
Gente, Amém. fica com Jesus. Milton, muito obrigado Obrigado, por gente. esse teu tempo precioso. Tá bom, Arnaldo? Beijo no coração. Beijo. Excelente Vai. semana aí, pô. Bom descanso. Vamos descansar. Amém. Isso.